Cara, de 15 anos pra cá a gente tá falando. Olha o tanto de avanço tecnológico que a gente já viveu, né? Então, o que mais tem, cara? Não sei nem... Só que eu acho só que quando ele interfere na tua origem, na tua identidade, eu acho que daí começa a perder o controle, sabe? Igual essa parada de alteração genética, eu fico com medo já. Entramos numa seara que já entendeu? Ignora todos os princípios que trouxeram a gente até aqui. Já vai ficando muito foda, perigoso. por exemplo, eu acho que, tipo, a alteração genética a gente vai fazer, entendeu? Aí a gente vai ter que discutir a ética dessa alteração genética, porque uma coisa é você... Mas a ética ela é subjetiva de acordo com cada geração. Esse é o problema. E se a ética da geração que essa tecnologia chegar for totalmente corrompida, e aí? Para pra pensar que a maneira de ver o mundo dos nossos avós é diferente dos nossos pais, que é completamente diferente da nossa, e que para os nossos filhos é ainda mais diferente. Mas, por exemplo, se Entende? você Então tivesse... se altera, parece, que os princípios se alteram. Sim, mas se você tivesse a possibilidade de alterar antes do seu filho nascer, você vê que ele tem um genes ali que vai garantir que aos 50 anos ele desenvolva uma doença rara. E aí você pode só trocar esses genes para que ele não desenvolva essa doença. É algo que eu faria sem nem piscar o olho. Mas aí a gente entra na discussão. Isso é uma coisa de você prevenir uma doença. Agora, você aumentaria a inteligência do seu filho, a altura, a força, a musculatura? É perigosíssimo isso, cara, porque, por exemplo, dentro da minha fé, daquilo que eu acredito na soberania de Deus sobre tudo, sabe? E eu acho que isso seria meio que interferir na soberania de Deus, sabe? Mas não Eu é acho Deus isso que muito permite perigoso. que as pessoas cheguem a essa tecnologia, por exemplo? Talvez seja o propósito dele. Obviamente que sim. Mas aí é por isso que se temos a nossa natureza transformada, a Bíblia diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí já não é mais a minha forma de pensar. Então a gente entra na questão dos homens maus. É os homens maus que às vezes trazem aquilo que para nós parece ser bons avanços, mas que podem gerar um desequilíbrio na nossa sociedade perene e cada vez mais degradante. Que é o que você argumenta que está acontecendo com a internet. Que é o que está acontecendo com a internet. Veja que é uma coisa boa, não é? Maravilhosa. Com certeza. Mas olha os problemas que a gente já tem por conta disso. Vai boicotar? Não. No fim, cara, tudo vai pro direito da pessoa. Se é legal, você tem o direito de escolher. Só que a gente, como ser humano, a gente tem que fazer as nossas escolhas de maneira, intencional, inteligente e, no meu caso, também guiada por Deus, certo? Então, aí vai pro foro íntimo da pessoa. Igual, se você tem o direito, cara, e você quer fazer, o problema é seu, entende? Mas se você quiser um conselho, eu acho que não é legal. É nisso que eu acredito, sabe? Sim. Eu acredito que qualquer um tem a liberdade de fazer o que quer. É o que Deus deixou pro ser humano. Então, no futuro... isso de você pode fazer. Mas se você quiser, eu tenho um caminho preparado. E se você quiser o caminho, você vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz e vai me seguir. Aí o caminho é diferente, entendeu? Então é isso. Então, no futuro, quando a gente tiver que enfrentar esses desafios e a sociedade tiver que escolher se transformar aquilo ou não, você defenderia que a escolha individual vai equivaler. Se quem quisesse... É a democracia, cara. É a democracia que vai resolver o negócio. A maioria vence, entendeu? A ditadura ela não funciona em lugar nenhum. Então, a democracia. Se for legal, se for de direito, eu posso só escolher não fazer. Entendeu? Igual sobre tantas outras pautas sensíveis que existem no mundo hoje, qual que é a tua opinião? A minha opinião é essa, mas a pessoa, ela é dona de si, ela que faz o que ela quer. Entendeu? Eu não sou do teu dono, não sou dono seu, de ninguém. Entende? Mas mais complicado que isso talvez seja pensar em clones. Imagina, meio que forçar Deus a dar vida pra alguém. Aí que tá, a gente pode fazer um clone, agora quem dá a vida é o Senhor, né? A gente sempre força Deus dar a vida, porque quando a gente tem um filho, meio que a gente que escolheu o teu filho tudo e bem, ele deu a vida. Mas assim, um clone, ele é... Mas, cara, olha só. Tem alma, um clone? Você tem quantos filhos? Você tem quantos filhos? 2. 2. Você acha que alguém conseguiria fazer algo tão perfeito com as próprias mãos? Você acha que alguém conseguiria fazer? Cara, não. Pessoalmente, eu também acho que não. Cara, a gente tem uma médica agora que tá fazendo a ultrassom da Serena. Cara, ela falou um negócio pra minha esposa, que a gente ficou assim, caraca, mano. Olha o que ela falou. Ela falou assim, a gestação é algo tão complexo e tem tanto milagre envolvido que é tudo pra dar errado e que no final dá certo. Tem muito mais chance de não acontecer do que verdadeiramente acontecer. Cara, é uma junção de tantos milagres,
se você acompanhou as ultrassons da tua esposa, tu viu. Cara, quando você olha que os dois lados do cérebro estão formados, você fala, caraca, mano, mais uma etapa, venceu. Aí você vê, entendeu? É tão complexo, é tão... Um monte de etapa que pode dar errado. Pode dar errado, cara, que o homem não tem isso, não consegue fazer, cara. Talvez seja o sonho do homem, mas ele não consegue, porque é muito mais complexo do que qualquer outra coisa. Total, eu acho que quando o homem tiver o poder de criar um ser ao que ele quiser, ele vai, tipo, geneticamente falando, ele vai criar abominações. Mas aí Quando que a tá, gente ó, se permitir eu isso. acho que isso um dia pode acontecer. De eu mexer na genética, mas não fazer do zero. Eu vou precisar de um outro ser humano pra fazer, Então, mas eu entendeu? acho que se o cara Vou precisar de quiser uma gestação, entende? alterar Do zero a gente não tem essa geneticamente capacidade. mas eu acho que se a gente se pegar isso e querer achar que a gente pode Vai ficar muito criar um perigoso. ser perfeito Vai ficar através das nossas escolhas da alteração genética, eu imagino que na nossa tentativa a gente vai criar centenas ou milhares de aberrações. Porque na nossa tentativa de explorar o perfeito, de encontrar o que é um ser não perfeito. sabe o que é perfeito. A gente não sabe Por exemplo, exatamente. o que é perfeito? A minha orelha é assim. Qual que é a orelha perfeita? Não existe o ideal, cara. Esse ideal físico que a gente especula, ou quanto tempo a gente tem que viver, cara, isso não existe o ideal. Tem gente que viveu 100 anos e foi infeliz a vida toda. Tem gente que viveu 20 e foi extremamente feliz os 20 anos da vida dele. Entendeu? Então, esse modelo de ideal e de perfeito a gente não tem. O que é belo? Belo se altera ao longo do tempo. E toda vez que a gente tentar supor que nós temos essa capacidade, a gente vai criar aberrações. Cara, e aí a gente só vai maximizar aquilo que é mal hoje na sociedade, sabe? A gente só vai gerar desequilíbrio. Eu sei que parece que é uma conversa que se transpõe muito ao futuro e menos de realidade, mas se a gente olhar para a realidade, a gente já tem muito artifício do que pode acontecer, das nuances da história. Quando a gente decidiu ter o terceiro filho, era meu sonho ter uma menina. Meu sonho da minha vida, cara. Eu sempre falei que eu queria ter uma menininha. E, cara, eu me lembro que uma das coisas que me falaram foi, cara, se você quiser, tem manipulação genética. Você pode escolher o sexo da criança. Eu não sei se é legal, mas já existe a possibilidade. Já existe isso? Cara, a possibilidade. Não sabia disso, que da hora. De Ou você... não. Por exemplo, assim, quer ver, ó? Se você vai fazer uma fecundação in vitro lá, eu posso falar uma besteira muito grande aqui, tá? Então, não sou da área, eu posso falar uma grande besteira, mas... Eu acho que a parada é que o médico não pode falar, mas ele sabe o que é. Se é feminino que ele tá colocando ou se é masculino. Eu acho que talvez ele não possa falar tipo assim, não pode dar o direito de escolha, tá? Mas quando ele fecunda, ele sabe o que vai dar. Mas ele sabe o que vai dar. Ele sabe, por exemplo, o que não vai ele já pode falar, ó, esse aqui é fraquinho, esse aqui não vai desenvolver. E daí os outros eu acho que ele já sabe, pelo que eu ouvi, tá? É um achismo. Então, pensa, se a médica pergunta pra mim, o que tu quer? Eu tô fazendo uma fecundação in vitro, menino, menina. Qual que é a minha tentação? Eu vou falar o que eu quero. Mas se isso não for o ideal, se isso não é o que Deus tem, isso não é o que Deus quer. E se for a menina, mas a menina for uma decepção na minha vida, entendeu? Só entendendo que, na minha concepção, a soberania de Deus sempre vai prevalecer sobre as minhas escolhas. Mas e se Deus te fez escolher uma menina? Pois é, mas eu escolhi já. Eu escolhi na minha oração. Eu já falei com o Senhor sobre isso. Bom, se você falou com o falei médico com também, ele. e ele sabe o que vai dar, ele pode ter te ajudado. Então, mas no meu caso, não. Não. Não, aí que tá. Então, é onde entra o meu testemunho, que também é um testemunho. Porque quando a gente ouviu isso, obviamente que eu não estava fazendo fecundação in vitro, nada, aí foi uma gravidez normal. Aconteceu naturalmente. É verdade, né? Mas quando a minha esposa estava gerando no início, eu sabia que era uma menina, cara. Porque eu já tinha orado tanto sobre aquilo, e Deus já havia falado com algumas pessoas através de sonho e tal, que eu teria uma menina, que pra mim estava tão claro, que eu me lembro que eu tive um momento de oração um dia, que eu tava preparando para uma série, e eu tava orando. Tava, Senhor, obrigado, Jesus, pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos. Aí eu comecei a orar por cada um. Jesus, eu oro sobre a vida do João, declaro que ele vai ser uma bênção para a geração dele, tal. Orei pelo Noah. E aí, cara, quando eu tava orando, eu falei, cara, eu vou orar pela minha filha também. Mas a Paula nem grávida tava. Não tava nem grávida nesse dia que eu orei. E eu falei, Jesus, eu oro sobre a minha filha, Senhor. Eu declaro que a minha filha Serena vai ser uma grande mulher de Deus, uma resposta para a geração dela e tal. Cara, eu comecei a chorar.
senti uma coisa tão gostosa no meu espírito, assim, uma alegria tão grande, sabe? Que eu me lembro que eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, amor, aconteceu isso, tal, tava orando. Ela, amém, amor, e tal. Passou um mês, ela engravidou. E aí, quando a gente foi fazer o teste, cara, eu me lembro que eu falei assim, cara, não dá, mano. Poxa, ou eu creio no que eu falo e no que eu experimento, ou eu paro de crer. É uma menina, não adianta. É uma menina. Sabe? Então, tanto é que se vocês verem o nosso chá revelação lá, que tem no Instagram, quando revela o sexo, tem um áudio assim, ó, e cumprindo-se a promessa de Deus.